E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Sintaxe em Casa. Eu sou o professor Daniel Ribeiro e a aula de hoje será sobre vozes verbais. Essa será uma aula introdutória sobre o assunto, por isso eu me limitarei somente a demonstrar para vocês quais são os 3 tipos de vozes com exemplos mais básicos. Beleza, depois dessa aula eu colocarei um vídeo outros vídeos especificando cada uma das 3 vozes verbais, um vídeo mais completo. Por enquanto, vamos falar sobre voz passiva. Ela ocorre quando uma ação é sofrida ou desfrutada pelo sujeito. Bacana. Olha só o exemplo. Alugam-se apartamentos. Vamos ao verbo. O verbo é alugam-se. Como nós sabemos, para identificar o sujeito de um verbo, a gente tem de perguntar ao verbo quem ou o que. A pergunta quem ocorrerá quando você imaginar que o sujeito é uma pessoa, e a pergunta o que você deverá fazer quando você imaginar que o sujeito é uma coisa. Então, você pergunta, o que se alugam? A resposta da tua pergunta será apartamentos e será classificada como sujeito. Beleza? Outro método para a gente entender se apartamentos realmente é o sujeito é observando a concordância verbal, ou seja, a concordância em que se dá entre o verbo e o sujeito. Você vai observar o seguinte: este sujeito está na terceira pessoa do plural. O verbo tem de estar também na terceira pessoa do plural. E aí você olha para o verbo e observa que ele está também na terceira pessoa do plural, ou seja, houve o que a gente chama de concordância verbal e você realmente identificou o sujeito. O que eu quero que você perceba aqui, já que estamos falando de voz verbal, é o sujeito, nesse caso, apartamento, ele será alugado, ou seja, ele estará sofrendo a ação de ser alugado. Bacana? Vamos para o próximo exemplo. Os apartamentos foram alugados por João do Caminhão. Vamos observar o seguinte, a locução verbal é foram alugados. Já sabemos como fazemos para identificar o sujeito. A gente pergunta, o que foram alugados? A resposta é os apartamentos. Bacana, você vai ver a concordância verbal. Os apartamentos é na terceira pessoa do plural. O verbo ser, que está aqui, que é o verbo auxiliar, também está na terceira pessoa do plural. Bacana, então houve uma concordância verbal. Agora, e o verbo no particípio? Ele está no masculino. Então, houve também a concordância entre masculino e plural. Ou seja, se houve concordância verbal, você identificou muito bem o seu sujeito. Agora, vamos observar o seguinte. Quem é que pratica a ação de alugar o apartamento? Nesse contexto aqui, foi o João do Caminhão. Então, eu chamo isso de agente da passiva. Por que esse é o agente da passiva? Porque é esse termo o responsável por praticar a ação expressa pelo verbo. Nesse contexto, o verbo demonstra que o sujeito sofreu a ação de ser alugado. Ou seja, quem foi que sofreu a ação de ser alugado? O apartamento, o sujeito. Quando o sujeito sofre a ação, ele é chamado de sujeito paciente e a voz expressa pelo verbo, ela é chamada de voz passiva. Agora vamos observar o seguinte, essa voz passiva só ocorrerá em determinado contexto. Que contexto é esse? Essa voz passiva ocorrerá toda vez que eu tiver um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. E observe as marcas de voz passiva. A primeira marca que eu tenho de voz passiva é um verbo transitivo direto, tradicionalmente falando, porque quem aluga, aluga algo. Tradicionalmente falando, é um verbo transitivo direto, mais o pronome se, que é o chamado pronome apassivador. Então, a primeira marca de voz passiva é verbo transitivo direto mais se. Isso também pode ocorrer com verbos transitivos diretos e indiretos mais se. Beleza? O segundo caso, eu tenho
a presença do verbo auxiliar ser, que aqui está conjugado, conforme o sujeito, mais o particípio do verbo principal. Verbo ser mais particípio, eu tenho a chamada voz passiva. Quando a gente for ver o vídeo específico de voz passiva, eu vou dizer para vocês que isso daqui dá passiva analítica, ou da passiva sintética, e esse aqui dá passiva analítica, beleza? Mas o que vale para a gente entender é, além de a ação ser sofrida pelo sujeito, nós temos marcas específicas, que é verbo transitivo direto mais ser, ou verbo ser mais particípio. A próxima voz é o que eu chamo de voz reflexiva, e ela ocorrerá quando um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto indicar uma ação praticada e sofrida pelo sujeito. Perceba a conjunção aditiva. Então, isso significa dizer que o sujeito ele é o quê? Ele é agente e paciente da ação verbal. Olha só o exemplo. Cortei-me com a lâmina de barbear. Quem é o verbo? O verbo é cortei. E aí você pergunta, quem foi que se cortou? Bacana, você acha o sujeito. Quem foi? Foi o sujeito eu. Se ele não está escrito, é o que a gente chama de sujeito oculto. Agora perceba o seguinte, olha só esse pronomezinho reflexivo. Esse pronome reflexivo está indicando o seguinte, o sujeito praticou a ação de cortar e ele também sofreu a ação de ser cortado. Ou seja, eu chamo isso de pronome reflexivo e ele exerce a função de objeto direto. Bacana. Uma lâmina de barbear será o meu adjunto adverbial de instrumento, mas isso não vem ao caso agora. O que eu quero mostrar para você é uma situação em que o sujeito pratica e recebe a ação. Ok? Bacana. Agora vamos à observação. A voz reflexiva só ocorrerá se houver a presença de um pronome reflexivo. Pronome reflexivo. Me, te, se, nos ou o pronome vos. Então, é necessário que tenha a presença de um pronome reflexivo. Se você tiver uma oração em que o verbo não tenha o pronome reflexivo, pode saber, esse não é um caso de voz reflexiva. Pode ser um caso de reflexividade, mas não será voz reflexiva. Guarde isso na mente. Agora vamos observar um bisuzinho para a gente descobrir se a oração é mesmo de voz reflexiva. Vamos lá. Para sabermos se é mesmo voz reflexiva, basta acrescentarmos a mim mesmo, a ti mesmo, a si mesmo, a nós mesmos ou a vós mesmos na oração que estamos analisando. Por exemplo, cortei-me com a lâmina de barbear. Você vai acrescentar o a mim mesmo porque está na primeira pessoa, o pronome. Se o pronome estivesse na segunda pessoa, seria a ti mesmo, se fosse na terceira, a si mesmo, e aí vai, consecutivamente. Mas vamos observar. Cortei a mim mesmo com a lâmina de barbear. Se coube a expressão a mim mesmo, significa que eu estou diante de uma voz reflexiva. Ok? Então, recapitulando, voz reflexiva, eu preciso de um pronome reflexivo. Agora vamos para a última, que é a chamada voz ativa. E ela ocorre quando o sujeito pratica a ação. Isso daqui é o que a gramática tradicional nos diz. A gramática tradicional diz que o sujeito, quando ele praticar a ação, eu estou diante de uma voz ativa. Vamos lá o exemplo. O carro bateu no poste. O sujeito tem que praticar a ação expressa pelo verbo bateu. Vamos observar. Quem bateu ou o que bateu? O que bateu foi o carro. Então, eu tenho aqui um sujeito. Pergunto para você, quem foi que exerceu, quem foi que praticou a ação de bater? Foi o sujeito? Foi. Então, eu estou diante de uma voz
ativa. É isso que a gramática tradicional traz para a gente. Só que, vamos à observação. Em alguns casos, o sujeito não praticará a ação expressa pelo verbo. Mas, não havendo marcas que identifiquem a oração como sendo voz passiva ou voz reflexiva, esta deverá ser classificada como voz ativa. Lembra, para ser voz passiva, eu tenho as seguintes condições. Eu tenho um verbo transitivo direto ou indireto, mais o pronome ser, ou eu tenho a seguinte situação, verbo auxiliar ser, mais o particípio do verbo principal. Essas são as condições para que eu tenha voz passiva. Essa é a marca de voz passiva. Agora vamos para a voz reflexiva. A voz reflexiva, eu tenho que ter um verbo transitivo direto ou indireto, mais um pronome reflexivo. Um pronome reflexivo. Caso contrário, eu não tenho a chamada voz reflexiva. Bacana? Se não tiver nenhuma dessas marcações de voz passiva ou de voz reflexiva, a oração estará na voz ativa. Olha só o exemplo. Os criminosos devem receber castigo por seus atos. A locução verbal é devem receber. E aí você pergunta, quem devem receber? Bacana, quem devem receber são os criminosos. Então, os criminosos é o que eu chamo de sujeito. Bacana. Agora vamos lá, vamos observar. Tem marca de voz passiva? O verbo principal, que é o verbo receber, ele é transitivo direto e eu tenho a partícula ser? Eu não tenho a partícula ser, então já não tenho a questão da voz passiva sintética. Agora vamos observar a locução verbal. Se é verbo ser, mais particípio do verbo principal. O verbo dever é o verbo ser? Não. O verbo receber está no particípio? Não. Então eu não tenho um caso de voz passiva, não é isso? Se não tenho voz passiva, eu vou observar se a voz é reflexiva. Para ser voz reflexiva, eu preciso de um pronome reflexivo. Eu tenho aqui um pronome reflexivo? Não, se eu não tenho um pronome reflexivo, então que tipo de voz eu tenho aqui? Eu tenho a voz ativa. Por mais que o sujeito receba a ação de ser castigado, ele vai receber alguma coisa. Então, aqui eu tenho uma voz ativa, porque eu não tenho marca de passiva, nem marca de voz reflexiva. Aqui o que eu tenho é chamado pela gramática e por alguns gramáticos de passividade. E você não vai confundir passividade com voz passiva. Voz passiva precisa dessa estrutura, uma dessas duas estruturas. Caso não tenha essa estrutura, caso não tenha um pronome reflexivo, eu tenho voz ativa, mesmo com verbos que indiquem passividade. Ok? Se você gostou dessa aula, você já vai esperar as próximas. Nas próximas aulas, eu falarei especificamente sobre voz passiva, depois eu trarei um vídeo sobre voz ativa e depois um vídeo sobre voz reflexiva, cada um com um vídeo separado e com exercícios de concurso, exercícios de vestibular, exercícios mais complexos, tá ok? Então, um forte abraço e até a próxima.